diária. Êxodo 8. A segunda praga, as rãs. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão, entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tua casa, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, as moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de mosca. Mas aquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor.
grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: Eu deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Amém? Para refletir, podemos ver aqui o registro da 2ª, 3ª e a 4ª praga enviada por Deus à terra do Egito. E vemos também ainda a supremacia do Senhor, que foi revelada diante dos egípcios ao evidenciar a inutilidade de suas supostas divindades. Curiosamente, assim como na primeira praga, os magos egípcios procuraram imitar a 2ª praga e, de fato, com suas ciências ocultas, eles conseguiram fazer aparecer rãs sobre o Egito. Porém, isso mostra apenas a tentativa patética da religião egípcia em tentar medir forças com o verdadeiro Deus. Se os magos egípcios realmente tivessem algum poder, eles teriam revertido a praga das rãs e não apenas aumentado ainda mais o problema no Egito ao fazer surgir mais rãs. A aflição no Egito foi grande. O faraó suplicou por alívio e ele pediu Moisés e Arão que rogassem ao Senhor para que aquela praga chegasse ao fim. Em troca, faraó prometeu liberar o povo para ir sacrificar ao Senhor. Moisés combinou com faraó que no dia seguinte, após clamarem ao Senhor, o povo do Egito deixaria de ser afligido pelas pragas das rãs, e assim os egípcios saberiam que não há ninguém como o Senhor Deus de Israel. Mais uma vez faraó endureceu o coração, não deixando o povo ir, e Deus mandou mais uma praga, os enxames de moscas sobre toda a terra do Egito, menos na terra dos hebreus, onde eles habitavam. Moisés então combinou com faraó que iria orar ao Senhor e que no dia seguinte os enxames de moscas também desapareceriam do Egito. Inclusive, Moisés pediu que faraó apenas não mais o enganasse, dizendo que deixaria os israelitas irem no deserto, quando na verdade ele não pensava em deixá-los ir. O texto bíblico diz que Moisés saiu da presença de faraó e orou ao Senhor. Como resultado, os enxames de moscas sumiram completamente. Mas Êxodo 8 termina mostrando que mais uma vez faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo de Israel ir adorar o Senhor. Portanto, ainda mais outras pragas seriam derramadas, não para simplesmente convencer a faraó, mas principalmente para revelar a soberania e o poder de Deus na terra do Egito. Amém? E conosco, acione o sininho das notificações para permanecermos juntos
nesta jornada maravilhosa de leitura bíblica. Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.